Enfim, vamos lá. Está. Apareceu aí? Paga de novo aí. Terminar esse Final Fantasy aqui, velho. Vídeo gigante também. Hoje eu já tô atrasado. Não, se eu abrisse cedo, abrisse no horário. Blá, blá, blá. Fosse um vídeo mais curto, no caso da guerra. Aí dá pra nós ver os dois, mas. É um vídeo gigante. Vamos ver o da guerra aqui. Amanhã depois nós vê. Amanhã não, que amanhã é sexta, né? Semana que vem nós vê o bagulho. Deitada de olhos fechados. É isso. A história de Final Fantasy V. Vai. Parte 3. Final. Do Zegami. Eu falei ano que vem? Semana que vem. Meu Deus da manhã, por aí, velho. Vou evitar pausar, velho, igual ontem. Ontem eu falei que eu ia evitar pausar e pausava, velho. Enfim, vamos prestar atenção aí. Vamos ver qual vai ser o destino do Kafka, velho. Caralho, velho, eu tô cansado pra caralho. Hoje, se eu deitar, eu durmo igual uma pedra, velho. Funciona start. Algum tempo depois, em uma ilha deserta, Celeste acorda, sendo cuidada por Cid. Ele fica feliz ao vê-la finalmente acordada. Ela pergunta por quanto tempo ela esteve dormindo e Cid revela que ela dormiu por 1 ano inteiro. Ou seja, 1 ano se passou desde que o mundo foi devastado. Celeste fica surpresa, ainda mais por Cid ter cuidado dela esse tempo todo. Cid revela que, depois de toda a calamidade, ele acordou ali junto dela, e eles têm ficado nessa ilha deserta desde então. Celeste pergunta aonde estão os outros, e Cid fala que não sabe. Ele nem sequer sabe se existe outros lugares restantes fora aquela pequena ilha onde eles estavam. Desde que o mundo foi devastado, a esperança tem sido algo raro. As pessoas que vivem naquela ilha já perderam toda a esperança, e algumas até mesmo cometeram suicídio. Celeste fica triste ao saber disso. Na moral, hoje eu tava arrumando casa, né? Tava lavando o terraço lá e tava pensando comigo, velho. Pô, dá pra fazer um Final Fantasy Remake, Final Fantasy VI Remake, velho. Tipo na pegada do 7 tá saindo, tá ligado? Eu acho que ficaria do caralho, velho. Cometeram suicídio. Celeste... O Kafka lá, assim, porra, com os gráficos atuais, botando pra arrombar nos bichos. Sem ser pixel art, assim, tá ligado? Ser, sabe, 3Dzão mesmo. Porra. Perderam toda a esperança, e algumas até mesmo cometeram suicídio. Celeste fica triste ao saber disso, mas Cid afirma que, apesar de tudo, eles dois podem viver ali em paz como uma família. Celeste acaba concordando e pede para passar a chamar o Cid de avô, o que deixa Cid feliz. Cid começa a tossir, revelando que não apenas ele não tem comido há 3 dias, como ele também estava doente. Celeste decide cuidar dele e sai de casa para procurar por peixes para eles comerem. Ela pega os peixes e os leva para o seu avô. Aqui é um ponto bem importante, pois as ações do jogador vão dizer qual é o destino final de Cid. Caso Celeste demore muito para alimentar Cid de forma saudável, ele sucumbirá à sua doença e morrerá. Caso isso aconteça, Celeste ficará muito triste e vai tentar cometer suicídio ao se jogar do alto de um penhasco, mas acaba sobrevivendo e sendo levada de volta para a praia pela correnteza. Caralho, que doideira. Ela encontrará uma carta de Cid dedicada a ela, dizendo que ele acredita que há sim outras terras além daquela ilha, e que Celeste deve partir em busca dos seus companheiros. Ela encontrará uma jangada que estava sendo construída por Cid esse tempo todo e decide partir. Já se a Celeste conseguir dar os peixes pro avô no tempo certo, a vida de Cid será salva e ele ficará saudável de novo. Um recuperado Cid vai mostrar para Celeste a jangada que ele construiu e incentiva a Celeste a partir em uma jornada atrás dos seus companheiros. Ela decide partir, mas promete voltar e trazer todos com ela. Assim, Celeste parte nessa jornada enquanto Cid permanece naquela ilha. A correnteza acaba levando Celeste para uma área completamente devastada do continente,
onde ela encontra Não a me é cidade de familiar. Alduk, mostrando que aquele era o antigo território imperial. Lá, ela fica sabendo de Kefka, que agora age como se fosse o deus do mundo, ficando Mas se não é posicionado em uma familiar, você torre nunca ouviu, desfrutando do ué. poder da tríade guerreira. A torre foi formada no mesmo dia em que o mundo foi devastado. Ela também fica sabendo de um lutador que esteve ali não tem muito tempo. Depois, ela vai até Tsen, onde um grande terremoto acontece. Uma casa está desmoronando e parece que monstros estão dentro dela, transformando em pedra qualquer um que se aproximasse. Ela encontra Sabine segurando a casa para que ela não desmorone, já que tem uma Caralho. criança lá dentro. Celeste decide Sabine ajudar, segurando a entrando na casa, casa e velho. resgatando a criança antes que a casa desmoronasse completamente. Ao sair com a criança, Ah, lá vem Sabine uma Vashti, cara. Caralho, chato pra carilho, hein? Porra. Desabilita a Vashti aí, velho. Deixa o vírus comer, velho. Desativar por 5 horas, isso aí. Foda-se. se solta a criança, já que tem uma criança lá dentro. Celeste decide ajudar, entrando na casa e resgatando a criança antes que a casa desmoronasse completamente. Ao sair com a criança, Sabine se solta e a casa vai abaixo. Com tudo mais calmo, Ai, meu Deus do céu. Ah, voltou. Tinha caído ali a Twitch pra mim, velho. Celeste decide ajudar, entrando na casa e resgatando a criança antes que a casa desmoronasse completamente. Vocês Ao estão me sair vendo com a direitinho? criança, Sabine se solta e a casa vai abaixo. Com tudo mais calmo, Celeste e Sabine se falam. Celeste fica muito feliz ao ver o seu companheiro vivo e a esperança de que os demais também estão bem fica mais forte. Celeste e Sabine decidem se unir para encontrar os outros heróis e assim derrotarem Kefka. Eles chegam em Moblis, onde eles encontram um grupo de crianças refugiadas. Eles veem os dois como invasores e queriam atacá-los, mas alguém os manda parar. Era Terra, que agora cuida das crianças. Celeste e Sabine ficam felizes ao verem Terra e rapidamente a chamam para se juntar a eles, mas Terra Começou o papo de surpreendentemente Valete, velho. hesita. Ela diz que não pode mais lutar. Quando o mundo entrou em colapso, Kefka jogou um grande poder que ele chama de Luz do Julgamento naquela vila, e nesse ataque, todos os adultos morreram protegendo os seus filhos. Desde então, aquela vila é habitada apenas por crianças, e quando ela chegou ali, automaticamente ela se tornou a protetora delas, então ela não tem coragem de ir embora e abandoná-las nesse mundo cruel. Terra não entende direito o que está sentindo, ela não tem a obrigação de proteger aquelas crianças, mas ela se importa com elas, algo que a está impedindo de sair dali. Ela está descobrindo um sentimento completamente novo para ela, e quanto mais esse sentimento cresce, mais a sua vontade de lutar vai embora. Vendo que não tem o que fazer, Celeste e Sabine decidem respeitar a decisão de Terra e deixam o local. Logo depois da partida da dupla, uma criança vai até Terra dizendo que Humbaba está chegando. Humbaba seria uma criatura antiga que estava adormecida nas profundezas da Terra, mas que foi despertada durante o cataclisma. Ele está a caminho da vila e Terra se prepara para proteger a todos. Sozinha, Terra enfrenta o monstro, mas os seus ataques não surtem efeito e ela é derrotada. Celeste e Sabine vão ao seu socorro e enfrentam Humbaba, conseguindo derrotá-lo. Depois disso, Terra se recupera e vê que, de fato, perdeu as suas forças. Ela diz que ficará ali, alegando que não será de grande ajuda para os outros, fora que as crianças precisam dela. Sendo assim, a dupla decide, de fato, ir embora. Na saída, uma das crianças os agradece por terem os salvado e entrega um colar que havia caído do pescoço de Terra durante a luta. Ao verem o conteúdo do colar, eles percebem que se trata de um Magicite do Esper Fenrir. Sendo assim, eles passam a conseguir invocar o Fenrir em batalha. A dupla então vai até a cidade de Nikia, onde eles encontram um sobrevivente dos Returners. Ele fica feliz por haver outros iguais a ele por aí e dá uma informação importante nada pros de God heróis. of War Aparentemente, Remake, nada de God 4 of War Espers Egito, conseguiram velho. escapar dos laboratórios Magitech do Império pouco antes dos heróis irem para lá um ano atrás. Ou seja, existe a possibilidade de haverem 4 Espers sobreviventes por aí que podem ajudar os heróis se eles forem encontrados. Eles também ficam sabendo de um grupo de ladrões que querem invadir o castelo de Figaro para roubar os seus tesouros. Eles vão falar com o líder dos ladrões, Gerard, e se surpreendem ao ver que ele é bem parecido com Edgar. Convicto de que esse cara é o Edgar, eles tentam falar com ele, mas o líder dos ladrões afirma de pé junto que ele não é o Edgar, mas sim Gerard. Apesar disso, o jeito mulherengo e a personalidade de Gerard dizem o contrário. Eles começam a supor que ou o Edgar está com amnésia, ou ele não pode revelar a sua identidade por algum motivo.
Sendo assim, os heróis decidem seguir Gerard, que vai ao encontro dos seus subordinados no navio que os levará até Figaro. Celeste e Sabine se escondem no navio que zarpa em direção a Figaro. Chegando na nova área, Tudo eles vermelho, se ó. veem em South Figaro. Gerard e seus É subordinados na Bíblia que deixam o o mar navio e os ia heróis ficar vão atrás vermelho, hein, velho, no deles. fim do Eles mundo. seguem Gerard até o segundo andar do hotel e o pegam falando consigo mesmo, como se quisesse ajudar alguém. Isso deixa eles mais convictos ainda de que Gerard é Edgar. Mas ele continua a negar. Um subordinado diz que os preparativos estão prontos e Gerard parte com ele. Novamente, os heróis vão atrás dos ladrões. Na caverna que leva para Figaro, os heróis encontram Siegfried, que diz que mais adiante é perigoso e que ele iria na frente para derrotar os monstros. Obviamente, os heróis ignoram esse cara e seguem em frente. Eles alcançam os ladrões, que entram em uma passagem usando uma tartaruga como ponte. Siegfried também vai atrás deles, assim como os heróis. Essa passagem os leva até o próprio castelo de Figaro. Lá, eles avistam Gerard cuidando de um soldado caído, dizendo para ele aguardar porque falta pouco. Eles seguem o grupo, passando por habitantes do castelo que estavam com muita dificuldade de respirar, até chegarem na sala dos motores, onde uma espécie de monstros com tentáculos está cobrindo toda a máquina. Gerard manda os heróis irem adiante e pegar os tesouros, enquanto ele cuida dos tentáculos. Quando os ladrões avançam, Celeste tenta novamente falar com Gerard, e o Gerard finalmente cede, mostrando ser realmente o Edgar disfarçado e pedindo ajuda aos companheiros. Assim, com Edgar novamente ao seu lado, os heróis enfrentam os tentáculos e os eliminam. Depois disso, Edgar explica que soube que Figaro estava com problemas e queria ajudar, mas não sabia como chegar lá com o castelo preso embaixo das areias. Porém, ele soube daqueles ladrões que tinham conseguido escapar das masmorras do castelo de Figaro, então ele decidiu se disfarçar de Gerard, conquistar a confiança dos ladrões, tudo isso para convencê-los a voltar para Figaro, sob o pretexto de roubar os tesouros do castelo, tudo para poder salvar o seu reino. Depois das explicações dadas, eles se escondem quando os ladrões saem da sala dos tesouros. Eles passam a acreditar que Gerard morreu enfrentando o monstro e decidem simplesmente ir embora. Edgar decide deixá-los fugir com o tesouro, afirmando que tudo o que importa agora é derrotar Kefka e salvar o mundo. E assim, Edgar volta a se juntar aos heróis. Como o monstro que segurava os motores agora foi eliminado, o castelo pode voltar para a superfície, assim salvando a todos que estavam prestes a morrer sufocados naquele lugar. Enquanto verificam se todos os seus súditos estão bem, Edgar e os outros acabam sabendo de algumas coisas, como por exemplo, alguns habitantes de Figaro deixaram o reino para se juntarem ao culto do Kefka, que é uma seita de pessoas que passaram a seguir e louvar o Kefka. Além disso, ambos, o Império e os Returners, não existem mais. Enfim, depois de se certificar de que todos estão bem, eles usam os mecanismos do castelo de Figaro para irem até Kohlingen. Lá, eles esperam encontrar Loki, mas ao irem na casa onde está o corpo de Rachel, o velho diz que ele não está ali. Ele acredita que Loki ainda está procurando pelo lendário tesouro que dizem ser capaz de trazer o espírito de Rachel de volta à vida. Ou seja, se eles acharem esse tesouro, muito provavelmente eles acharão o Loki. Eles também ficam sabendo de alguém bem forte lutando no Coliseu, aparentemente atrás de uma arma chamada de Ichigeki. Enfim, ao chegarem no pub da cidade, eles encontram Setzer, que também parece ter perdido a sua vontade de lutar. Celeste chama ele para se juntar à luta contra Kefka, mas Setzer diz que perdeu o seu espírito livre depois do cataclisma. A destruição do mundo, a destruição da Blackjack, tudo isso o fez perder o seu senso de liberdade, e agora ele está imerso na depressão. Mas Celeste consegue levantar ele, dizendo que ele lutou duro no passado, e se o seu antigo sonho não existe mais, ele tem que encontrar um novo sonho e lutar por ele. Um novo sonho que pode, muito bem, ser trazer de volta o mundo como era antes. Setzer acaba concordando e decide, enfim, voltar ao grupo. Ele diz que está na hora de visitar o túmulo de Daryl, alegando que ela está esperando por eles com um novo par de asas. Eles vão até o túmulo de Daryl, que parece que foi uma mulher muito importante na vida de Setzer. Ele abre uma passagem e diz para todos terem cuidado, pois será um caminho perigoso. O túmulo de Daryl está mais para uma enorme tumba repleta de segredos. Eles passam por vários segredos e até monstros, até chegarem no local onde está realmente o corpo de Daryl. Ao se aproximarem dele, porém, eles são atacados por uma criatura sombria chamada Dullahan. Eles eliminam a criatura e logo depois entram em uma passagem atrás da sepultura. Lá, eles começam a descer uma escadaria, enquanto Setzer começa a ter lembranças do seu passado. Nessas lembranças, Setzer e Daryl
discutem sobre um teste de voo. Aparentemente, Daryl estava colocando a sua airship no limite de forma desnecessária. Em outra lembrança, Daryl diz para Setzer cuidar da Falcon por ela caso o pior acontecesse. Na época, Setzer não levou a sério, dizendo que só levaria a Falcon dela se ela perdesse para ele numa corrida. A Falcon, no caso, seria a airship da Daryl. A corrida aconteceu, com Setzer usando a Blackjack e a Daryl usando a airship Falcon. Daryl venceu a corrida, deixando Setzer impressionado. Logo depois, ela diz que vai quebrar o recorde e pilotar a Falcon para além das nuvens, para poder ver as estrelas de forma mais próxima do que qualquer um já viu antes. Setzer torce pelo seu sucesso, pedindo para ela encontrá-lo no lugar favorito deles depois. Infelizmente, ela nunca apareceu. Somente um ano depois do ocorrido que Setzer encontrou os destroços da Falcon em um vale distante. Ele restaurou a Falcon, mas decidiu colocá-la ali, no que se tornou a tumba de Daryl. Mas depois de tudo o que aconteceu, Setzer julgou que está finalmente na hora de pôr a Falcon para voar novamente. Afinal, Setzer não pode ser o piloto mais rápido do mundo sem ter uma airship para pilotar. E com isso, a airship Falcon levantou o voo mais uma vez. Com isso, eles agora sentem que têm uma chance. Eles podem usar a Falcon tanto para iniciar um ataque direto à torre de Kefka, como também será mais fácil de encontrar os seus outros companheiros perdidos. A esperança está começando a voltar. Subitamente, um pássaro passa pela Falcon, chamando a atenção de Celeste. Ela sente algo estranho vindo daquele pássaro, que pousa em uma cidade próxima. Celeste pede para Setzer segui-lo, afirmando que algo está lhe dizendo que aquele pássaro vai guiá-los até os seus amigos. Seguir o pássaro leva eles até Maranda, onde eles ficam sabendo de um espadachim com uma forma engraçada de falar que passou por ali. Lá, eles conhecem Lola, a amada daquele soldado ferido que eles encontraram em Móbilis um ano atrás. Ela recebeu várias flores que diz ser do seu amado em Móbilis. O problema é que os heróis já passaram por Móbilis e viram que tudo estava destruído, então eles decidiram ler a carta que veio junto das flores. A carta dizia que eles conseguiram reconstruir Móbilis e que o cara espera se reunir com Lola em breve. Os heróis reconhecem a escrita como sendo de Cyan, mas não sabem de onde ele está enviando a carta. Lola pede para os heróis colocarem uma carta-resposta que ela escreveu no pássaro, para assim ele poder levá-la para onde ela pensa ser aonde o seu amado está. Os heróis aceitam, vendo isso como uma oportunidade de saber da onde aquele pássaro veio. Eles colocam a carta no pássaro, que, como esperado, voa diretamente para onde a carta deve ser entregue, e os heróis vão atrás dele. O pássaro os leva até Zozo, e lá eles entram em uma caverna. Nessa caverna, eles encontram o local onde estavam as flores que eram enviadas por Lola. Nesse lugar, eles também encontram uma carta onde a pessoa que escreveu admitia que o namorado de Lola morreu faz algum tempo e que o autor daquela carta era a outra pessoa fingindo ser ele, mas que agora se arrepende e pede perdão. Ele ainda diz que eles têm a tendência de ficarem presos ao passado e pede para que Lola não siga esse caminho. Por fim, eles veem a assinatura e quem escreveu foi realmente Cyan. Ele estava enviando a sua última carta para Lola. Ao rever os seus companheiros, Cyan fica feliz ao vê-los vivos e imediatamente afirma que se juntará a eles para enfrentar Kefka. Ele percebe que eles o encontraram por causa das suas cartas. Envergonhado, corre para esconder a carta e as flores. Mas quando ele faz isso, os heróis falam que as flores eram lindas. Ele admite que foi para Maranda depois do cataclisma e lá ele ficou sabendo de Lola, e que ela já tinha parado de receber as cartas do seu amado há um tempo, mas que não parava de enviar cartas para ele. Cyan não conseguiu ver aquilo e ficar quieto, então ele decidiu substituir o homem e passar a enviar as cartas para Lola fingindo ser ele. Mas Cyan percebeu que ele e Lola são parecidos. Eles perderam entes queridos e não conseguiam seguir em frente. Sendo assim, ele decidiu parar com as cartas. Cyan diz que não viverá mais no passado e pensará no seu futuro. Cyan também diz que encontrou Gal em Maranda, e ele disse que ficaria mais forte para enfrentar o Kefka. Ele supõe que Gal estava a caminho de volta para Velt. No caminho, eles voltam para Maranda, onde vão até Lola, que admite que sabia que as cartas não estavam vindo do seu namorado, mas ela não queria admitir para si mesma. De qualquer forma, receber aquelas cartas ajudou ela a superar a dor da perda, e agora ela está pronta para seguir em frente. Ela sente que quem escreveu aquelas cartas deveria sentir o mesmo que ela, e gostaria de encontrar essa pessoa um dia. Apesar dos heróis ameaçarem revelar que quem escreveu era Cyan, o mesmo preferiu não contar. Apenas diz para ela olhar para o futuro e não olhar para trás. Eles voltam para Móbilis para ver como Terra estava, e descobrem que Katarin, uma das meninas mais velhas que moram ali,
vai ter um bebê e que ela, o seu namorado Duane e também Terra saíram. Aparentemente, Duane começou a agir de forma fria com Catharine depois que ele descobriu que ela estava esperando um filho dele. Os heróis vão ao encontro do trio e Duane se desculpa com Catharine por seu comportamento. De repente, um terremoto começa e uma das crianças chega, dizendo que Humbaba estava de volta. Terra continua sem forças para lutar, enquanto sobra para os outros heróis defenderem a vila. Quantos Assim, anos os tem a heróis enfrentam Catherine, Humbaba, velho? Eu achei mas que o só tinha monstro era criança muito ali. poderoso. E é aí que Terra chega e desperta novamente os seus poderes Espers. Com Terra novamente ao seu lado, os heróis enfim conseguem eliminar Humbaba. Depois da luta, Terra aparece na sua forma Esper pela primeira vez na frente das crianças, que a princípio a confundem com um monstro, o que a deixa triste. Mas logo depois percebem que se tratava de Terra e vão até ela felizes. Terra, então, diz que finalmente entendeu o que ela estava sentindo. Ela finalmente entendeu o que é sentir amor por outra pessoa. Sendo assim, ela decide que vai lutar. Ela precisa lutar para fazer do mundo um lugar seguro para sua nova família. Ela pede para Duane e Catharine cuidarem das crianças e parte com seus companheiros para lutar contra Kefka. Eles então vão para Didor Como é que é o nome da e personagem? parte com seus companheiros para lutar contra Kefka. Catharine. Pô, eu não tenho bagulho não, velho. Mais informações. Não tem, que bosta, hein? Acho que é porque o jogo não dá detalhes sobre a idade, né, velho? Ah, tem sim, velho. Ela tem 16. Os dois têm 16 anos. E estão grávidos. Entendi, pô. Ah, 16? Dá pra passar por. 16 vai. Eles então vão para Didor, 16 onde tem eles que vão já para tá um na idade leilão de e ser acabam preso. conseguindo lá uma espada chamada Excalibur. Eles também ficam sabendo de um cara chamado Alzer, que encontrou uma habilidosa artista para pintar para ele. Eles vão até a mansão de Alzer, que a princípio parecia vazia. Eles encontram uns quadros bem pintados e se surpreendem quando algumas dessas pinturas ganham vida e os atacam. Até mesmo uma pintura do Imperador Gestahl tá ali. Eles também encontram uma passagem secreta que leva a outros quadros que ganham vida e atacam os heróis. Enfim, eles chegam até onde Alzer e a sua pintora estavam, e Alzer pede ajuda aos heróis, afirmando que um monstro possuiu seu quadro e ele quer tirar o monstro de lá. A pintora, que revela ser Realm, tenta atacar, mas o monstro, chamado de Chadarnuk, fica cada vez mais furioso. E assim, os heróis enfrentam o Chadarnuk e depois de um esforço, o derrotam. Assim, os heróis perguntam por que aquele monstro estava possuindo a pintura, e Alzer explica que ele conseguiu uma pedra muito especial no leilão da cidade e subitamente ele se viu com um incontrolável desejo de ter uma pintura de uma entidade chamada Lakshmi. Porém, nenhum artista que ele convocou conseguiu fazer a arte que ele queria, até ele conhecer Realm. Porém, quando ela finalmente pintou o quadro que Alzer queria, Chadarnuk apareceu e o possuiu. Alzer acredita que o monstro tinha sido atraído ali pela pedra. Quando os heróis perguntam onde está essa pedra, Alzer os encaminha para a estante de livros. Ao pegarem ela, eles descobrem que se trata de uma Magicite. Alzer diz que eles podem ficar com ela, e assim os heróis agora podem invocar Lakshmi em batalha. Realm se despede de Alzer, pois decide voltar para junto dos companheiros, mas promete voltar para terminar a pintura um dia. Depois, eles vão parar em uma cabana perto da região de Figaro, onde Sabin fica surpreso ao encontrar o seu mestre Duncan, totalmente vivo. Para quem não lembra, foi dito que Duncan tinha sido morto pelo seu próprio filho Vargas. Duncan afirma que nada, nem mesmo o fim do mundo, foi capaz de matá-lo. Sem cerimônias, Duncan diz que está na hora de ensinar a Sabin a sua técnica suprema. E assim, Duncan e Sabin começam a treinar. Depois de um tempo, Duncan ensinou a Sabin a sua técnica mais poderosa chamada de Phantom Rush. E com isso, Duncan deseja sorte para o seu discípulo e os seus companheiros na batalha contra Kefka.
Também no caminho, o grupo passa na ilha onde Celeste e Cid agora vivem, e lá eles podem ter um rápido reencontro com Cid, caso ele tenha sobrevivido à doença. Na praia, eles encontram um Magicite, e o pegam, passando a conseguir invocar o Esper Quetzali em batalha. Enfim, eles chegam em Velt, onde eles adentram em uma caverna. Lá, eles encontram um grupo de caçadores que alegam ter visto um garoto selvagem. Fora isso, o grupo encontra o Interceptor. Antigamente não existia idade, meu irmão. Na época das cavernas era na hora que o cheirinho subia, meu irmão. Vale lembrar já que ia, se o era o instinto animal. Contra a Kefka no continente flutuante, esse encontro obviamente não acontece. Subitamente, eles são atacados por um monstro chamado King Behemoth, que provavelmente foi aquele quem atacou o Shadow. Eles derrotam o monstro, mas outro aparece logo atrás, e eles derrotam esse segundo monstro também. Sem muito o que fazer pelo Shadow ali na caverna, eles decidem levá-lo até Tamasa para tratarem das suas feridas. Os heróis então decidem deixá-lo ali para se recuperar. O grupo acaba passando pela famigerada Torre dos Cultistas de Kefka e percebem um grupo na base da torre. Era o culto foda, de Kefka, véio. que tinha sido Sempre formado para cultuar o vilão cultista, como véio. um deus. E para surpresa de todos, Estrago estava entre os cultistas. Realm chama pelo avô, que fica surpreso e feliz por ver que ela estava viva. Descobrimos então que Estrago tinha se juntado ao culto do Kefka por achar que a sua neta tinha morrido no cataclisma, então ele meio que se perdeu e não tinha mais pelo que lutar. Mas agora que ele sabe que Realm está viva e bem, ele deixa o culto e volta para os heróis. Os heróis então voltam para a região de Velt, onde começam a procurar por Gal, até que o encontram logo depois de derrotarem um urso. Estando diante dos seus amigos de novo, o Gal volta para o grupo. Ainda naquela região, os heróis encontram uma casa, e lá um velho meio biruta que começa a mandar a galera consertar coisas da casa. Os heróis ignoram o velho e saem dali, mas eles começam a suspeitar que aquele homem possa ser o pai de Gal. Diante disso, os heróis decidem finalmente reunir Gal com seu pai, e para isso ser uma ocasião bem especial, eles levam o garoto para Didor para vesti-lo apropriadamente. Depois de um processo difícil de tentar civilizar o garoto selvagem, eles levam ele de volta para a casa do velho. Porém, ao apresentar Gal para o homem, ele alega não ter um filho. Mas ele também diz que uma vez teve um sonho onde ele levou uma criança demoníaca para Velt. Ele deixou a criança ali e foi embora sem se importar com o que aconteceria com ela. Isso deixa os heróis indignados, mas Gal os impede de fazer qualquer mal ao velho e sai da casa. Do lado de fora, Gal apenas diz estar feliz por seu pai estar vivo. Eles também encontram um lugar chamado Coliseu do Pescoço do Dragão, onde vários guerreiros se reúnem para lutar e conseguir glória em combate. E para surpresa deles, o recepcionista do lugar era ninguém menos que o seu antigo inimigo, Ultros. Eles decidem participar e testar as suas habilidades e se surpreendem novamente ao encontrar Shadow ali no Coliseu. Ele diz que a única coisa que ele sabe fazer é lutar, então ali seria o lugar dele. Mas os heróis o convidam para se juntar a eles novamente, e Shadow então decide que deve usar as suas habilidades para o bem maior, e aceita o convite, finalmente voltando para o grupo. Eles lutam mais algumas batalhas, até que um homem acaba gostando da espada Excalibur, que os heróis estão usando, e decide roubá-la. O grupo então enfrenta ninguém menos que Gilgamesh, e consegue derrotá-lo depois de uma grande luta. Gilgamesh diz que subestimou seus adversários e passa a respeitá-los, decidindo então dar-lhes o seu poder. E assim, ele se transforma em Magicite e os heróis passam a conseguir invocar o Gilgamesh em batalha. Os heróis então vão para Narshe. Ao chegarem lá, um ladrão aparece dizendo que a cidade está deserta e que todas as portas estão fechadas. Ele vai embora, mas fala de um certo Moogle que está por ali. Eles vão para as minas dos Muggles e lá eles encontram Mog, que fica feliz ao ver que todos sobreviveram. Ele prontamente diz que voltará ao grupo e ainda fala que tem um amigo Yeti que pode ser de grande ajuda. Ele está em algum lugar nas minas e Mog garante que ele se juntará a ele se ele ordenar. Eles então começam a procurar por essa criatura ali nas minas. Na busca, o grupo vai até o topo das colinas, onde aquele Esper congelado do início da história ainda está. Ao se aproximarem dele, o Esper finalmente desperta e os ataca. Os heróis derrotam o Esper, que fica intrigado ao ver humanos capazes de quebrar o seu selo de gelo e ainda utilizando Magicites. Ele também sente o ar estranho ao seu redor e se pergunta se a Guerra dos Magi ainda está acontecendo mesmo depois de 1000 anos. Eu me toquei, cadê o meu mano? E alegam buscar terminar esse caos. Sendo assim, o Esper decide ajudá-los. Ele se transforma em um Magicite e dá o seu poder a eles. E com isso, os heróis agora podem usar o Esper, chamado de Valigarmanda, em batalha. Depois disso, ele tá a ali, ponta ó. da colina aonde Valigarmanda estava eu tô estranhando que ele não tá tendo e os heróis protagonismo. encontram uma passagem de volta para as minas.
Eles usam essa passagem e trilham novamente pelas minas até chegarem em um local com uma caveira misteriosa presa ali. Eles avaliam a caveira e percebem uma Loki, né? Magicite presa Acho que é nela. Loki o nome dele. Eles tiram a Magicite de dentro dessa caveira e agora podem invocar o Esper Midgardsormr em batalha. Logo depois, eles sentem alguém se aproximando e o tal do Yeti finalmente aparece e os ataca. O Yeti. Eles derrotam o bicho e Mog vai falar com ele. O Mog diz que ele é o chefe do Yeti e ordena que o Yeti se junte aos heróis. E vendo isso, o Yeti aceita na hora. O seu nome é Umaru. Umaru é um Yeti que vive nos arredores de Narsh desde antes do Cataclisma. Poucas pessoas sabiam da existência dele, já que Umaru nem sempre aparecia diante das pessoas, convivendo apenas com os Muggles. Ele tinha sua própria caverna e adorava colecionar ossos. Em algum momento depois do Cataclisma, ele acabou ficando próximo de Mog, passando a obedecer os seus comandos. Quando os heróis vão até a sua caverna e pegam Magicite nos ossos que ele colecionava, o Umaru ficou irado e os atacou, provavelmente pensando que eles queriam roubar os seus ossos. Como vimos, o Umaru foi derrotado pelos heróis e convencido, na verdade, ordenado pelo Mog, a se juntar ao grupo, e assim ele fez. O grupo também encontra uma passagem estranha entre uma montanha e decide esqueci de arrumar a lâmpada ali, Depois de passar por inúmeros obstáculos, eles se surpreendem ao encontrar Loki ali. Loki fica feliz ao ver os companheiros a salvo e lhes mostra ter finalmente encontrado o lendário tesouro que desfaz a própria morte. Esse tesouro nada mais é do que um Magicite de um Esper chamado Fênix. Segundo Loki, a lenda diz que Fênix se transformou em pedra eras atrás, e aparentemente essa pedra era um Magicite. Como é que é o negócio que depois de passar por inúmeros obstáculos, eles se surpreendem ao encontrar Loki ali. Loki fica feliz ao ver os companheiros a salvo e lhes mostra ter finalmente encontrado o lendário tesouro que desfaz a própria morte. Esse tesouro nada mais é do que um Magicite de um Esper chamado Fênix. Segundo Loki, a lenda diz que Fênix que é um Magicite de um Esper chamado Fênix. Segundo Loki, a lenda diz que Fênix se transformou em pedra eras atrás, e aparentemente essa pedra era ele lá atrás ali, velho. Porém, esse Magicite está todo trincado, então não é certeza de que ele pode sequer funcionar. Loki ainda sente por ter falhado com Rachel e quer fazer de tudo para restaurar a sua honra. E assim, Loki volta para Kohlingen e usa o Magicite, mesmo trincado, em Rachel. A princípio, nada acontece, mas o Magicite reage e se parte em vários pedaços. Parecia que tudo estava perdido, porém, uma imagem de uma fênix aparece e Rachel que significa ressurreição, velho, olha aí, ó. Rachel fica feliz em poder falar com Loki novamente, mas afirma que a fênix apenas lhe deu alguns momentos de vida. Antes de partir novamente, Rachel afirma que Loki a fez muito feliz e que quando a sua memória voltou momentos antes da sua morte, a primeira pessoa que ela lembrou foi de Loki e de tudo o que eles passaram juntos, e isso a fez muito feliz. Ela agradece ao amado e diz que ele pode se desprender dessa dor que o assola desde que ela se foi. Ela sabe que Loki agora tem sentimentos por outra pessoa e diz que ele deve amá-la com todo o seu coração, assim como ele a amou. E assim, a Rachel se vai novamente e em seu lugar, a Fênix ressuscita. Depois disso, Loki se encontra com Celeste e afirma que agora está tudo bem. Esse último encontro com Rachel finalmente acalmou seu coração e ele está pronto para seguir em frente. E com isso, Loki volta para junto dos heróis e de quebra, ele pega todos os tesouros que conseguiu na caverna da Fênix. Fora isso, eles agora também possuem o Magicite da Fênix totalmente restaurado, sendo assim, eles conseguem agora invocar a Fênix em combate. Agora com Loki de volta ao grupo, os heróis voltam para Narsh e usam suas habilidades de caçador de tesouros para abrir as portas trancadas da cidade. Nisso, eles encontram um homem doente que lhes dá um escudo amaldiçoado, afirmando que, se eles conseguirem desfazer a maldição, esse escudo seria o melhor escudo do mundo. Eles também encontram o antigo dono da loja de armas, que decide lhes dar algo muito poderoso, que acaba revelando ser outra Magicite. Ele se oferece de usar essa Magicite para forjar uma poderosa espada, então vai da escolha dos heróis, se eles vão fazer essa forja ou simplesmente se eles vão pegar o Magicite. Pegando o Magicite sem fazer nada, eles passam a poder invocar o Esper Ragnarok em batalha. Agora, se eles toparem forjar uma espada a partir desse Magicite, eles conseguem então a espada também chamada de Ragnarok. Em determinado momento, os heróis vão para a chamada Ilha Triângulo,
onde acabam Eu encontrando não curto diversas muito criaturas espada, chamadas eu Cactuars. pegaria o Eles bagulho. derrotam diversos Cactuars até que acabam Cactuars. enfurecendo o, digamos que, líder dos Cactuars, chamado de Gigantuar. Eles enfrentam o Gigantuar e o derrotam depois de muito esforço. Ao ser derrotado, o Gigantuar se transforma em um Magicite e os heróis passam a conseguir invocar o Cactuar em batalha. Enquanto estão ali, eles também acabam sendo atacados por uma criatura chamada Zone Eater, que simplesmente os devora. Nisso, os heróis vão parar em uma misteriosa caverna dentro do corpo da criatura. Depois de passar por alguns obstáculos, o grupo encontra uma figura misteriosa, uma pessoa chamada Gogo, que diz ser o mestre da mímica. Segundo Gogo, fazia muitos anos desde que alguém o encontrou ali. Gogo se vê disposto a usar as suas habilidades de mímica nos próprios heróis, e ao saber que o grupo pretende salvar o mundo, ele decide se juntar a eles. Gogo é uma pessoa misteriosa. Por causa das suas roupas, não dá para saber se ele é homem ou mulher, nem sequer se é humano. Ele é um mestre mímico e está naquela caverna no interior do Zone Eater há um tempo não determinado, e ao encontrar os heróis decide usar a sua mímica neles. Quando o grupo explica que eles pretendem derrotar Kefka, naturalmente o mímico decide fazer igual, então se junta à equipe. Nota-se que as motivações de Gogo são puramente práticas, puramente para realizar a sua mímica, e não para salvar o mundo propriamente dito. A próxima parada é o castelo de Doma, que agora estava completamente abandonado. Depois de uma exploração, o grupo dorme ali e à noite alguns se levantam e lamentam pela grande perda de Saya. Subitamente, 3 figuras estranhas aparecem, chamadas Laragorn, Caraca, Urlak o Saiyan e morreu, Moebius. velho. Eles dizem ser os fantoches dos sonhos e entram no corpo do Saiyan, a fim de possuí-lo. Os demais heróis vão atrás deles e vão parar dentro do sonho do Saiyan. Lá dentro, eles se reúnem e enfrentam os fantoches. Ao derrotarem os fantoches e passarem pela porta, eles vão parar em uma espécie de lembrança do trem fantasma, e lá eles avistam Saiyan aparentemente fugindo de um fantasma. Depois de atravessarem o trem, eles vão para outra lembrança, dessa vez na caverna de Zozo, usando uma armadura Magitech. Eles também veem Saiyan fugindo de soldados do Império. Eles seguem adiante até que caem de uma ponte e quando acordam estavam de volta ao castelo de Doma. Lá, eles são contatados por ninguém menos que Elaine e Owen, a falecida esposa e o falecido filho de Saiyan, respectivamente. Eles explicam que eles estão dentro da mente de Saiyan e que Saiyan, apesar de tudo, continua a se atormentar por tudo o que aconteceu a Doma, a eles e ao mundo. E por causa desse sentimento de culpa, uma criatura chamada Rex Soul possuiu o seu corpo. Segundo eles, Rex Soul é uma criatura formada de diversas almas de pessoas que morreram em conflitos do passado. Sendo assim, os heróis têm que salvar Saiyan desse monstro. Ao irem para a Sala do Trono, eles encontram Saiyan desacordado diante do próprio Rex Soul. O monstro afirma que já se alimenta de todos os sentimentos negativos de Saiyan e que agora vai atrás dos demais. Assim, uma luta começa e mesmo sendo bem desafiadora, os heróis são vitoriosos. Depois da vitória, Saiyan acorda e agradece os seus companheiros. Subitamente, os espíritos de Elaine e Owen aparecem diante de Saiyan, que fica feliz ao vê-los novamente, mas isso não diminui a sua culpa. Ele se considera um homem sem honra por não ter conseguido evitar a morte da sua família e a destruição do seu lar, mas Elaine e Owen o dão forças, dizendo que ele é forte e que nada do que aconteceu era sua culpa. Eles vão embora e deixam para trás uma espada. Ao tocar na espada, Saiyan e os heróis voltam para o mundo normal. Saiyan entende que ele não pode mais se prender ao passado e definitivamente deixa para trás as dúvidas e a confusão em sua mente quanto às suas próprias convicções. Fora isso, ele agora é dono da espada Murasame, dada a ele por Elaine e Owen. Ao voltarem para a Sala do Trono, dessa vez fora do mundo dos sonhos, eles encontram ali um Magicite, e ao pegá-lo, passam a poder invocar o Esper Alexander em batalha. Durante essa jornada, os heróis vão para Salfgaro, onde eles ficam sabendo de algo estranho acontecendo na trajetória marítima entre Salfgaro e Nikia. Então, eles pegam um barco para ver o que está acontecendo. Subitamente, no meio do caminho, uma criatura marítima ataca o barco, puxando os heróis para baixo d'água. Trata-se do Esper Leviatã, que os heróis são obrigados a enfrentar. Ao derrotarem o Leviatã, o grupo é levado de volta ao barco e um Magicite cai no convés. Os heróis o pegam e agora são capazes de invocar o Leviatã em batalha. Enquanto eles voam pelos lugares, em determinado momento eles são atacados por uma criatura monstruosa chamada Death Gaze. Uma luta em pleno ar acontece, com Death Gaze sendo um adversário bem perigoso. Mas no final, os heróis são vitoriosos.
Após a sua derrota, Deathgaze acaba cuspindo algo, outra Madsight. Ao pegar a Madsight, os heróis agora passam a conseguir invocar o Esper Bahamut em batalha. Os heróis vão até o castelo de Figaro e usam ele para ir ou para Sal Figaro ou para Kohlingen. Os motivos disso não estão claros, mas podemos fingir que é porque a Falcon precisou de reparos por causa da luta contra Deathgaze. Fingir, né? Porque dá para fazer isso antes desse encontro também. Enfim, enquanto ainda estavam no caminho subterrâneo, o castelo começa a ter dificuldades de avançar. Então os heróis decidem investigar o que pode estar interferindo na passagem. Eles avançam pelo caminho subterrâneo até que chegam em misteriosas ruínas. Aquele lugar era um castelo que foi destruído durante a antiga Guerra dos Magi centenas de anos atrás. Eles têm visões do conflito onde o único Esper que protegia aquele castelo era Odin. Na ocasião, Odin enfrentou e derrotou inúmeros inimigos, até enfrentar um feiticeiro que consegue derrotá-lo ao transformá-lo em pedra. Os heróis reconhecem essa batalha de lendas antigas e decidem investigar. Eles vão até a antiga sala do trono e encontram a estátua de Odin. Ao tocá-la, a estátua simplesmente se desfaz, deixando para trás apenas um Madsight. E com ele, os heróis agora podem invocar o Odin em batalha. Ainda naquele castelo, os heróis encontram o diário da rainha que governava aquele reino. Nele, é revelado que a rainha era apaixonada por Odin e que pretendia se declarar para ele depois da batalha. Aparentemente, isso nunca aconteceu. Os heróis acabam encontrando uma passagem secreta que os leva até a antiga rainha, também petrificada. Da estátua, uma lágrima cai e toca no Madsight de Odin. Com isso, o poder da rainha acaba fortalecendo Odin, que se transforma em um novo Esper chamado Raiden. E assim, os heróis passam a conseguir invocar o Raiden em batalha. O Raiden seria a forma evoluída de Odin. E com isso, o grupo descobre o mistério por trás do que está acontecendo por ali e volta para o castelo de Figaro, que retoma o caminho de origem. O grupo volta para a torre do culto do Kefka e eles encontram alguns homens que falam ali de um tesouro escondido. O grupo sobe a torre extremamente alta até chegarem no topo, onde eles conseguem um item chamado de Alma de Tamaza. Ao saírem, os cultistas aparecem e exigem que eles devolvam o que eles chamam de o tesouro do Lord Kefka. Junto dos cultistas, uma criatura chamada Magic Master avança contra os heróis e eles são obrigados a lutar. A luta é tensa, mas no final os heróis são vitoriosos. Depois disso, os heróis vão até Tamaza e Realm fica feliz por voltar para casa depois de tanto tempo. Mas logo depois ela chama por Strago, pedindo ajuda, pois Gungu estava ferido. Gungu seria o prefeito de Tamaza e um antigo amigo de Strago. O velho mago pergunta o que aconteceu e Gungu revela que a fera lendária Hidon apareceu. Trata-se de uma criatura que Strago e Gungu caçavam juntos na juventude. Aparentemente, ele voltou e atacou Gungu, o deixando bem ferido. Strago então decide ir atrás da criatura. Segundo Gungu, Hidon estava na chamada Pedra de Ebot, então ele vai para lá, mesmo sob os protestos de Realm. Lá, depois de passar por um verdadeiro labirinto dentro de uma caverna, eles finalmente encontram Hidon e o enfrentam. Depois de uma luta dura, Hidon é finalmente derrotado e Strago fica entusiasmado com a vitória. Ele volta para Tamaza e conta para o amigo Gungu sobre o seu feito. Gungu admite a derrota, já que os dois competiam para ver quem derrotaria Hidon primeiro. Strago passou praticamente o dia inteiro contando a Gungu sobre como ele enfrentou e derrotou a criatura. Depois de tudo, Gungu vai ao encontro de Realm e aqui descobrimos que Gungu nunca esteve machucado. Tudo aquilo foi para estimular Strago a enfrentar Hidon e superar os seus medos. Durante a jornada, eles passam pela cidade de Albrook, onde Shadow tem lembranças. Descobrimos então que o nome verdadeiro do ninja é Clyde, e ele estava junto de um homem chamado Baran, que por algum motivo diz que ele o traiu. Em Tsen, eles têm outro flashback mostrando Clyde e Baran fugindo em uma floresta após conseguirem roubar bastante dinheiro. Eles decidem dar um nome à sua equipe e Baran sugere que eles se chamem de Shadow Bandits, ou Bandidos das Sombras. Em Nikia, mais um flashback mostra Baran muito ferido e Clyde sendo obrigado a deixá-lo para trás para não ser pego. No entanto, Baran pede para Clyde matá-lo, pois ele sabia o que iria acontecer se ele fosse capturado. Mas Clyde não tem coragem de fazer isso e vai embora deixando Baran para ser capturado. Em Maranda, outra lembrança mostra Clyde chegando em Tamaza e conhecendo uma mulher junto de um cachorro. Sim, galera, esse cachorro é o Interceptor. Em Tamaza, nós temos uma última sessão de lembranças. Aqui nós vemos Clyde deixando Tamaza. Um ainda filhote Interceptor tenta impedi-lo de ir, mas é inútil. Clyde manda Interceptor ficar com a sua filha e vai embora.
Interceptor desobedece às ordens do seu dono e decide ir com ele. E é a partir daí que Clyde passou a assumir a identidade de Shadow. Uma curiosidade interessante é que muitos indícios apontam para o fato de que a filha de Shadow seja Realm. A mulher que Clyde conheceu ao chegar em Tamasa muito provavelmente pode ser a mãe de Realm e talvez até mesmo filha de Strago. Mas há informações também que indicam que Strago não seja o avô biológico de Realm, e sim que ela é adotada, e os pais verdadeiros dela são desconhecidos. O fato de que Shadow saiu de Tamasa e que Realm é a única além do Shadow a se dar bem com o Interceptor são fortes indícios dessa relação sanguínea que, porém, não foi confirmada. Depois dessa sessão de lembranças, os Final heróis Fantasy sempre retomam a deixa jornada. umas Em determinado piguelas assim, momento, né, o velho? grupo fica sabendo de 8 dragões No lendários anterior que a gente espalhados viu pelo foi a mesma mundo coisa. e decidem encontrá-los. Eles vão na caverna de Zozo, onde encontram o Storm Dragon. Depois, eles vão para a Storm Casa de Dragon. Ópera, onde ficam sabendo de um dragão que invadiu o palco. Era o Earth Dragon. Eles Earth enfrentam o Dragon. dragão e o derrotam. Nas colinas de Narshi, eles enfrentam o Ice Dragon e derrotam ele. Ice Dragon. De volta à Caverna da Fênix, os Era o heróis Fire encontram Dragon. o Red Dragon e também o derrotam. No Castelo Ancestral de Odin, eles encontram e derrotam o Blue Dragon. Na Torre do Culto do Kefka, eles encontram e enfrentam o Holy Dragon. Holy- Enfim, o grupo Holy encontra Shield. os dois últimos dragões na própria Torre do Kefka. Seriam eles o Gold Dragon e o Skull Dragon, que eles também derrotam. Derrotando todos os dragões, um selo é quebrado, revelando um Magicite. E com esse Magicite, os heróis agora podem invocar o poderoso Esper Crusader em batalha. Mas além Crusader. disso, eles encontram também uma tábua de pedra com a seguinte mensagem: o selo está quebrado e eu estou livre. Você que derrotou os 8 lendários, eu Os estarei Crusaders e uma tábua de pedra. Me lembra uma obra aí, velho. esperando vocês no Chifre do Dragão. Eles vão para esse lugar, onde eles se dividem em 3 grupos e vão para o ataque. Nesse desafio, os heróis acabam enfrentando os 8 que não é dragões bom? lendários novamente. O Ice Pinguela Dragon, lá? o Storm É Dragon, maneiro, o velho. Earth Dragon, É o bom Blue pra Dragon, deixar o os Red fãs Dragon, teorizando ali o em Skull focado. Dragon, o Holy Dragon e o Gold Dragon, todos ressuscitados e mais poderosos que antes. Com a morte dos dragões, uma passagem é aberta, levando os heróis até o dragão mais poderoso de todos, o Kaiser Dragon. Derrotando o poderoso dragão, eles conseguem mais um Magicite e assim eles passam a conseguir invocar o Esper Diabolos em batalha. Ao saírem daquele lugar, eles ficam sabendo Vídeo de do uma ilha Optimus é a bom, oeste de véi. Moblis, onde espíritos de Curti monstros pra caralho. caídos surgem. Esse lugar só é liberado depois que você termina o game, mas para fins narrativos, vamos incluir ele aqui. Ao irem para esse lugar, chamado de Soul Shrine, os heróis basicamente aceitam um desafio para enfrentarem uma série de inimigos, incluindo adversários que eles próprios derrotaram no passado, como Dullahan, o Humbaba, o Hidon, os 8 dragões lendários e até o próprio Kaiser Dragon. Ao derrotarem todos os inimigos, eles provavelmente passam pelo maior desafio possível, ficando ainda mais fortes. Inclusive, a essa altura do campeonato, os heróis podem retornar ao Chifre do Dragão, pois com a morte do Kaiser Dragon, outra criatura ainda mais poderosa assumiu o controle do lugar, o poderoso Omega Weapon. Eles enfrentam a criatura e o Omega derrotam, Weapon. conseguindo ainda mais experiência para derrotar Kefka. Depois de reunir todos os seus companheiros, adquirir alguns novos e muita preparação, tá na hora da batalha final. Enquanto todos se preparam, Celeste demonstra preocupação com o que pode acontecer se eles destruírem a Tríade Guerreira. Strago afirma que se eles fizerem isso, os Espers e quem sabe até a própria magia velho. pode Maneiro, desaparecer é bom. daquele mundo. E a questão maior é, se isso acontecer, o que vai acontecer com Terra? Mesmo com essas dúvidas, os heróis pulam da Falcon e caem na Torre de Kefka. O grupo acaba se dividindo em 3, explorando a torre em 3 vertentes diferentes. Em determinado momento, um dos grupos encontra Ultima Buster, a mesma criatura que os atacou pouco antes do Cataclisma, e que agora está mais poderosa. A luta é dura, mas os heróis conseguem derrotar o bichão. Enquanto isso, outro grupo é atacado por uma criatura chamada Inferno. Enfim, eles enfrentam uma poderosa arma Guardian e conseguem seguir em frente. Em outra área, chegou a hora de destruir a Tríade Guerreira. As 3 estátuas estavam espalhadas pelo local e cada grupo enfrenta um ser. O primeiro grupo enfrenta o Demon, outro enfrenta o Fiend e o terceiro enfrenta a Goddess. E assim, os 3 grupos Caraca. se reúnem e vão ao encontro do próprio Kefka. Como qualquer lunático que ganhou um imenso poder, Pega a Kefka gnose? acredita que a humanidade é uma existência inútil, pois qualquer coisa que for construída, algum dia será destruída e qualquer vida que seja iniciada, um dia vai morrer.
Mas os heróis afirmam que não é o fim que importa, mas sim o caminho, o durante. O importante é que, durante a sua existência, você encontre algo que faça valer continuar vivendo e que você queira proteger. E mesmo naquele mundo quebrado, todos ali encontraram algo que amam e que vale a pena viver. Terra descobriu o amor. Loki encontrou uma pessoa que vale a pena proteger. Saiyan vive pela memória Olha da aí sua o final de esposa One e Piece aí, filho. ó. Shadow encontrou amigos e sua família. Edgar luta para manter a paz em seu reino. Sabine luta pelo seu irmão. Celeste encontrou alguém que a aceita pelo que ela é. Strago luta pela sua neta. E Realm pelo seu avô. Setzer luta para manter as asas de sua falecida amiga vivas. Mog luta por seus amigos. E Gal também. Isso deixa Kefka enojado. Então ele decide eliminar tudo o que faz os heróis quererem viver. E assim, ele começa uma nova onda de destruição no mundo, mas os heróis não vão deixar isso acontecer. E assim, a batalha pelo destino do mundo começa. Kefka assume uma forma com diversas criaturas e rostos, ligadas como se fossem uma grande torre. Os heróis enfrentam e derrotam cada uma dessas formas em uma batalha desigual contra um lunático. Eles enfrentam e derrotam. Esse bicho aqui me lembrou aquele meme dos personagens com o bumbum guloso lá, tá ligado? Caralho. Derrotam cada uma dessas formas em uma batalha desigual contra um lunático que agora tinha o poder de uma divindade. Após derrotar essa criatura, o próprio Kefka aparece em uma forma angelical. Ele continua sua visão de que tudo que A há verdade na é existência que inútil os personagens e de que ele Final vai Fantasy destruir dá tudo. um pau em Agora muito era proto de pra anime valer. aí, velho. Os heróis estavam diante da verdadeira personificação. Pô, isso aqui, velho. Porra. Isso aqui no estilo atual, velho, ia ser do caralho, velho. Porra. Tudo. Agora era pra valer. Os heróis estavam diante da verdadeira personificação da loucura. E se eles forem derrotados, o mundo será destruído de vez. E assim, os heróis dão tudo de si, e depois de uma batalha intensa, o bem prevalece e Kefka é derrotado. Com a morte de Kefka, a torre começa a desmoronar. Terra assume a sua forma Esper para tentar salvar a todos, mas ela cai. Dela sai um Madsight e junto dele outros Madsights surgem e começam a desaparecer. Com a morte da Tríade Guerreira, a magia está desaparecendo daquele mundo, e junto dela os Espers. Sendo metade Esper, o destino de Terra agora era incerto, mas não tinha tempo a perder. Terra se levanta e decide usar o pouco de poder que lhe resta para ajudar os seus companheiros a sair daquela torre. E assim, o grupo se ajuda para conseguir escapar da torre enquanto ela se autodestrói. No caminho, Gogo acaba caindo em um buraco enquanto ajuda os heróis a seguir em frente, deixando seu destino incerto. O Madsight de Maduin deixa o corpo de Terra e o Esper deseja que a metade humana da sua filha seja o suficiente para que ela consiga viver naquele mundo como uma pessoa normal. Shadow decide ficar para trás e manda Interceptor seguir com os outros. Ele decide se deixar ser levado pelo desmoronamento da torre para que ele possa se encontrar com seu amigo Baran no outro mundo. Enfim, Terra usa o que resta dos seus poderes para voar e guiar os heróis para fora dali. Pô, isso deve ser... Ah, mano, pô, isso aqui dá um puta filme, velho. Cara, eu comecei reclamando, eu tô amando esse Final Fantasy aqui agora, velho. Enfim, Terra usa o que resta dos seus poderes para voar e guiar os heróis para fora dali usando a Falcon. Naquele meio tempo, o último Madsight desaparece, o que quer dizer que os poderes da Terra podem desaparecer a qualquer momento. Mesmo assim, ela ignora isso e continua a guiar os outros para segurança, até que os poderes dela começam a desaparecer e ela começa a cair. Observando tudo. Vou soltar uma polêmica aqui, cara. Final Fantasy VII é superestimado. De longe, as crianças adotadas por Terra vão até Catarin, que estava Porra, para dar à tanto luz Final ao Fantasy seu bem filho. melhor, velho. A voz de Terra é ouvida, dizendo Caralho. que ela não vai desistir, e que os demais não podem desistir também. Um feixe de luz acontece, desacordando a todos na Falcon. Quando eles acordam, eles veem Terra na sua tem um forma Vincent normal, Valentine, né, desacordada. velho? Ela Vincent acorda, Valentine, mostrando sei lá. estar viva e agradecendo ao Setzer por tê-la salvado da queda livre usando a Falcon. E assim, o mundo está a salvo. Kefka foi eliminado e a humanidade finalmente vai poder iniciar a reconstrução da sua civilização. Os heróis andam pelo mundo usando a Falcon. Em Moblis, o filho de Catarin e Duane nasceu. Em Tamasa, Salfgaro e outras cidades, os habitantes reconstroem a casa que tinham sido incendiadas. Finalmente, depois de um ano de terror e agonia, a paz retornou e a humanidade está pronta para recomeçar. E é isso aí, galera. Essa foi a história. Porra, agora eu esqueci.
Ah, lembrei. É o 4, meu favorito, né? Depois vem os 8. 8. Acho que é o 8. Agora o 6. E em quarto lugar o 7. História completa de Final Fantasy VI, finalmente terminando essa história que durou 3 vídeos e agora eu tô pronto para partir para a próxima etapa. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando os Z-Games, principalmente os nossos membros. Muito obrigado Josias Mendes, Genetic Sandil, Gabriel Marques, Marlon Fontoura e Luiz Fernando Navarro. Vocês são fodas. E se você quiser ser membro Nunca do canal, serão ultra é só você clicar em desfoda-se. Seja Membro e aproveitar os Brincadeira. benefícios, incluindo acesso antecipado aos vídeos. Essa galera aqui assistiu esse vídeo um pouquinho antes de vocês. Mas pode ficar tranquilo que todos os vídeos vão estar disponíveis para todo mundo, independente de você ser ou não um membro do canal. E se você não puder ser membro do canal, você pode ajudar dando seu like, o seu comentário, Exato. compartilhando com seus amigos e, é claro, se inscrevendo no canal, que não custa nada. Valeu? Não se esqueça de me acompanhar também nas minhas redes sociais, o meu Instagram, @zmultiverso, e no meu Twitter, @zbolt2. E também eu tenho um novo canal, E o nenhum Multiverso donate Z. será Me melhor acompanha do lá que lá eu Alex falo de sobre Niterói, velho. histórias de outras mídias. Valeu, galera. Até a próxima e fica na paz. Muito bom, muito bom. Cara, eu gostei muito da história, velho. Comecei com o pé atrás, mas conforme a história foi desenrolando ali, velho, pô, achei muito foda, mano. Realmente tem muito mais personagem do que nos outros, né, velho? Assim, pô. E o Kafka é um puta vilão, né, velho? E que é uma doideira, muita referência a mitologias aí, né, velho? Hindu, grega. Tô brincando, velho. Dracônica, sumérica, hinduísmo, budismo, cristianismo, sei lá, velho. Tem muita doideira aí acontecendo, Esper. E. Cara, curti pra caramba, velho. Achei muito foda, muito foda. Teve desgraça também do jeito que a gente gosta, um monte de gente morrendo, né? Cara, tinha que fazer um remake, velho. Porra, no estilo do Final Fantasy VII que tá fazendo agora, velho. Pô, muito foda, velho. Muito brabo. Curtiu o vídeo, parabéns aí, game, pela história. Visão sensacional.